Olá, eu sou o Dr. Preventino. Eu trabalho na Abrapresse, Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino. Eu estou aqui para guiar vocês por um passeio por dentro do corpo humano. E lá dentro do intestino, vocês poderão ver todas as doenças que podem surgir nesse órgão. A boa notícia é que é muito fácil prevenir todas essas doenças, inclusive câncer. Preparem-se para fazer um passeio por dentro do intestino. Vocês vão ver ao vivo tudo que o médico pode observar através de uma colonoscopia. Mas do tamanho gigante! Colonoscopia é o exame mais importante na prevenção do câncer de intestino. Eu convido a todos para me seguirem nessa caminhada. Vamos lá, pessoal! Todos juntos! Vamos conhecer aqui um pouquinho do nosso intestino. Explica pra gente, João Vitor. Bom, então, aqui nós vamos entrar no sentido do reto para mais interior ao intestino. Logo na entrada, a gente pode ver dois exemplos de hemorroidas. As hemorroidas podem ser tanto internas quanto externas. Aqui, no caso, são hemorroidas internas. Elas podem causar um grande fluxo de sangramento no paciente. Então, na verdade, aqui não é só o câncer de intestino, não. Existem outras doenças. Outros exemplos, nem tudo que sangra no intestino é câncer, nem tudo que sangra é hemorroida. Pode ter várias causas, por isso que a colonoscopia é tão importante. Aqui tem um exemplo de uma retrocolite ulcerativa, que é uma inflamação do intestino e, como pode ver, ela não tem um aumento de volume, ela é apenas na parede do intestino. Então aqui nós temos um exemplo do câncer avançado, em que ele pode ter se desenvolvido a partir de um pólipo ou não. O câncer em estado avançado, ele pode crescer tanto que pode obstruir a luz do intestino. Então, se a pessoa perceber uma alteração no funcionamento intestinal, é muito importante que ela procure rapidamente um profissional para atendê-la. Isso. Tá grande esse aí, ó. Bom, e tem mais doenças aqui. Essa aqui é uma outra doença, também inflamatória, a doença de Crohn. Entretanto, há essa leve elevação da parede do intestino, diferindo um pouco daquela doença que a gente viu lá na entrada. E aqui o finalzinho, chegamos aqui ao final. Eu entrevistei várias pessoas aqui, está sendo sempre recomendada atividade física, boa alimentação, não é isso, João Vitor? A prevenção é essencial e para as pessoas predispostas e também depois de uma certa idade, o acompanhamento médico com o exame é fundamental. É isso aí, vamos cuidar melhor do nosso intestino. Dúvida. A doença de Crohn, ela se desenvolve a partir do câncer, mais ou menos como? Pois é, a doença de Crohn é uma das doenças que acontece dentro do intestino. Ela não acontece pós-câncer. Câncer de intestino é uma coisa e doença de Crohn é outra coisa. Apesar de ser doenças que estão dentro do intestino, elas são separadas. A doença de Crohn é uma doença inflamatória, é uma doença que te gera algumas alterações do intestino, que não necessariamente vai gerar câncer. O que gera câncer que a gente tem que ficar preocupado são os pólipos, esse sim a gente tem que ficar preocupado. Agora a doença de Crohn, sim, infelizmente ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Se alimentando bem, fazendo um controle médico, controle nutricional, você consegue controlá-la. Agora, já o câncer, ele tem que ser diagnosticado o mais cedo possível, porque aí tem tratamento, tem cura. Aí a gente consegue extirpar o câncer e a pessoa vive normal. O câncer de intestino é interessante porque você tem condição de preveni-lo, porque ele tem algumas características. O aparecimento dele, frequentemente, é após os 50 anos. Então, você já sabe mais ou menos a idade, o foco.
de uma maneira geral, então há risco a partir dessa idade, tá? A não ser que a pessoa tenha história familiar ou história pessoal de alguns outros tumores. Ele tem um crescimento silente, ele demora aí 10, 15 anos, então você tem uma margem de tempo para atuar. A forma de prevenção, né, mais comum é você ter hábitos de vida saudáveis. Então, trocar aí, né, alimentos com grande quantidade de gordura, de carne, né? A obesidade é um fator de risco, excesso de álcool, né, o tabagismo. Então, são todas formas de uma alimentação mais saudável, mais rica em frutas, verduras, que já está prevenindo aí muita coisa. Você estava citando a respeito do câncer, né, do intestino, que é o terceiro, né? Vem antes do câncer de mama. Vem depois do câncer de mama e de colo de útero na mulher. No homem, ele é o quarto mais frequente. Ele perde aí para o de próstata, para o câncer de pulmão, né, e o câncer de estômago. Então, ele tem essa característica. Ele é uma doença bem incidente, especialmente em países industrializados, na nossa região sudeste aqui. Então, é um câncer que tem uma expressão. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2014 havia uma previsão de mais de 36 mil casos novos, com uma leve predominância no sexo feminino. Esse evento de Caratinga aqui, ele é um evento muito bacana, porque isso é uma estrutura muito grande para ser montada, onerosa, a gente mobilizou muita gente. Essa estrutura foi idealizada por uma professora de coloproctologia, a doutora Angelita Gama, de São Paulo, que idealizou isso para conscientização, né, para redução do número de doença, de câncer nesse sentido. Então é legal você sair dentro dos centros de convenção, onde a gente está acostumado a discutir doença, mas só entre os médicos, e ter acesso à população. Pois é, e trazer para uma praça. Eu achei bonitinho durante a apresentação, tinha várias crianças, né, com curiosidade, querendo saber sobre o intestino. Isso, e na criança é interessante porque aí a questão dos hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos mais saudáveis, isso já começa a fortificar, solidificar na infância. É lógico que a gente vai ter adultos mais saudáveis. E lembrar que essas doenças, elas vão ser cada vez mais incidentes porque a nossa expectativa de vida tem aumentado. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior risco de doença degenerativa. Então, parabéns, querida, por esse grande evento. Seja bem-vinda à nossa cidade de Caratinga. Obrigada mesmo, tá? Isso aí. Eu queria assim, saber por que ocorre essa intolerância à lactose? Por que tem sido uma doença com tanta frequência atualmente? Então, existem causas, né, genéticas e outras causas. As crianças, até na primeira infância, até uns 4, até no máximo 7 anos, elas têm intolerância à lactose. E depois de adulta a gente pode desenvolver mesmo. A intolerância é uma ausência de uma enzima digestiva que faz com que a gente, né, crie uma certa alergia a esses alimentos. Estou aqui em Caratinga a convite do Dr. José Nelson no programa Divas, com muito prazer, com muita satisfação. E a Caratinga é a primeira cidade, embora esse projeto já tenha viajado o Brasil todo, praticamente todas as capitais, a verdade é que é a primeira vez que a gente vem para uma cidade do interior de Minas. Aqui estou muito satisfeita de estar aqui, adesão total assim, da população. E as pessoas, o staff todo ajudando demais a gente, então tá fácil fazer o trabalho. Bom, eu sou coordenadora de projetos da ABRAPES, que é a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer do Intestino, e a gente faz esse trabalho itinerante. Já viajamos quase todas as capitais brasileiras, e esse projeto iniciou em 2004 com a fundação da ABRAPES, que é presidida pela professora doutora Angelita Bergama, professora titular de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. A gente não pode deixar de referi-la, porque ela é assim, uma figura icônica na medicina e na cirurgia brasileira. E então a gente viaja com esse projeto, a gente leva essa exposição itinerante e convoca a população a visitar a exposição. Então a gente fala sobre a prevenção do câncer do intestino e também cuidados gerais de saúde. Você vai sentir dor? Qual que não vai sentir? Pois é, essa pergunta sua é boa.
câncer, infelizmente, ele começa assintomático. Às vezes a pessoa não sente nada. Às vezes começa a mudar um pouco o hábito intestinal. Às vezes a pessoa é um pouquinho mais constipada. Começa, às vezes, a ter às vezes, mais vezes ao dia. Às vezes um sangramento. A doença de Crohn já acontece muito mais cedo. A pessoa sempre vai ter diarreia. Ela sempre vai ter dor no intestino, vai ter gases. Então, assim, a doença de Crohn, apesar dela não ser tão agressiva quanto o câncer, você sente os sintomas muito mais fáceis do que um queijo do intestino. Crohn, o tratamento dela é quimioterapia igual ao câncer ou tem um tratamento especializado para a doença de Crohn? A quimioterapia é para o câncer. O doença de Crohn tem outro tratamento. Você usa alguns anti-inflamatórios, você tem uma alimentação especial, você tem fórmulas específicas de alimentação para fazer o tratamento da doença de Crohn. O câncer já é outro tipo de tratamento, cada um é distinto. Um pouquinho sobre o exame, como que é realizado, muitas pessoas têm medo, né, gente? Bom, a colonoscopia é um exame tranquilo. Ele é feito sob sedação assistida por anestesista, não é uma anestesia geral, como as pessoas às vezes têm medo de realizar. Não é anestesia, aquela hack ou a peridural que é utilizada para vários tipos de cirurgia, com a aplicação do anestésico através de uma punção na coluna. É feita uma sedação através de medicamento venoso. O paciente é muito tranquilo para o paciente, que ele não sente dor, dorme durante o procedimento. E é necessário fazer uma consulta pré-colonoscopia para a gente triar, ver qual é o tipo de preparo que vai ser mais indicado, porque o importante do exame é que seja feita uma limpeza adequada do intestino para que a gente possa identificar as pequenas lesões, né? Legal, gente, sair do consultório e trazer na praça as informações, né? Isso foi muito legal. Como que surgiu isso? Bom, aqui em Caratinga nós pertencemos à subestadual do Leste de Minas, da Sociedade Brasileira de Endoscopia, capítulo de Minas Gerais. Então, todos os anos, a gente tem um evento em cada uma das cidades que fazem parte dessa seccional. O ano de 2012 teve a primeira jornada de gastroenterologia e endoscopia aqui em Caratinga. Depois foi feita em Governador Valadares. O ano passado a cidade que sediou foi Ipatinga e agora retorna ao município. Como nós temos observado que na nossa região o número de casos de pólipos e câncer de colo tem aumentado, e muitas vezes o paciente, por falta de informação, chega aos consultórios ou às emergências já com um quadro muito avançado, até de obstrução intestinal, sendo necessária uma cirurgia de urgência que acarreta uma má resposta ao tratamento, né? O paciente já chega numa fase muito avançada da doença que não teria necessidade de ter acontecido aquilo. Então nós tivemos ideia já de conhecer o trabalho da Abrapreci, que é uma associação de prevenção ao câncer de colo retal, que foi feita em São Paulo, uma iniciativa da doutora Angelita Gama, que é uma representante da coloproctologia no Brasil e do Brasil no exterior, de fazer esse projeto de prevenção. Então nós tivemos a ideia de trazer aqui em Caratinga, né, a primeira cidade do estado do interior que está sendo agraciada com essa campanha. E eu acho que é isso, é tentar trazer para a população a importância da prevenção do câncer de colo, porque hoje o câncer coloretal é o terceiro câncer mais frequente no sexo masculino e o segundo no sexo feminino. Somando tanto homens quanto mulheres, o ano de 2014 tiveram mais de 33 mil casos no Brasil, são os dados estatísticos do INCA. Procure seu médico para um diagnóstico e não deixe que o câncer avance mais.
Lembre-se, quanto mais cedo for diagnosticado, mais eficiente será o tratamento do